Olá! Na aula de hoje nós vamos ver noções sobre o coeficiente de Joule e o coeficiente de Joule-Thomson. Relembrando que energia interna e entalpia são propriedades termodinâmicas e funções de estado. Cp e Cv também são funções de estado, importantes para se estudar variações de temperatura com energia em uma única fase, onde não há transição de fase, e que Cp menos Cv pode ser obtido a partir desta relação matemática deduzida anteriormente. Bom, o que é o experimento de Joule? Imaginemos um sistema composto por paredes rígidas e adiabáticas, de modo que a gente consiga manter o que está dentro do sistema isolado. E seja esse conjunto separado em duas partes, que podem ser de tamanhos iguais ou não, e tenhamos um gás que esteja ocupando uma parte deles ou a válvula fechando a outra parte que está mantida sob vácuo. É importante que seja vácuo na outra parte. Ao permitir que esse gás se expanda e ocupe todo o espaço existente nesse conjunto, com paredes rígidas e adiabáticas, nós observamos que, além dessas paredes, não vai haver interação do sistema com as vizinhanças. Nós não vamos observar transferência de energia, nem na forma de calor, nem na forma de trabalho. Então, ao analisar a primeira lei da termodinâmica, que nos diz que variação de energia interna é igual a calor mais trabalho, se não vai entrar nem sair energia na forma de calor nem trabalho, não vai haver variação de energia interna nesse gás. Então, esse gás vai sofrer uma expansão no vácuo com energia interna constante. Então, a partir da medida da variação de temperatura desse gás com a variação de volume à energia interna constante, nós então definimos o coeficiente de Joule, que após algum exercício matemático aí, utilizando-se de regra de derivadas, nós podemos chegar à conclusão de que a derivada da energia interna com o volume à temperatura constante é igual a menos Cv vezes o coeficiente de Joule. Por que isso é importante? Esse termo de variação de energia interna com o volume à temperatura constante é o termo de pressão interna que está na equação de Cp menos Cv. Então, nós temos uma medida de determiná-lo a partir do conhecimento de Cv e do μJ. E o experimento de Joule-Thomson já foi um refinamento do experimento anterior, aonde se trabalhou, né, vamos pensar aqui de uma maneira idealizada, com um sistema que tenha paredes e pistões adiabáticos, então não vai haver transferência de energia na forma de calor nesse sistema. E a gente tem uma membrana porosa, aonde o nosso gás, que está contido inicialmente numa parte do conjunto, ele é passado de maneira controlada por essa membrana. Nós temos o pistão sendo mantido à esquerda a uma pressão constante P1 e o pistão à direita a uma pressão constante P2. E vamos imaginar aí que P1 é maior que P2. Então, ao deixarmos esse sistema atingir o equilíbrio, vai haver o deslocamento do pistão da esquerda para a direita, empurrando o gás pela membrana porosa e passando a ocupar um espaço do lado direito dessa membrana. Como essa membrana consegue fazer
essa passagem de maneira controlada, é possível assumir que a pressão do lado esquerdo vai ser mantida constante em P1 e a pressão do lado direito vai ser mantida constante em P2. Nós não vamos demonstrar aqui, mas esse processo a gente pode facilmente chegar à conclusão que é um processo que ele vai ocorrer a entalpia constante. Então, ele é um processo isoentálpico. Então, o experimento de Joule-Thomson nos dá mais ou menos a seguinte ideia. Nós temos um gás que inicialmente está com um conjunto de propriedades termodinâmicas no estado inicial e, ao passar pela membrana, ele vai ter um novo estado final com um novo conjunto de propriedades termodinâmicas. A partir dessa medida de variação de temperatura desse gás com a pressão, a entalpia constante, nós definimos então o coeficiente que a gente chama de coeficiente de Joule-Thomson, chamado aí de μJ. Esse coeficiente ele tem muita aplicação em diversos ramos da engenharia, porque ele nos mostra que numa transformação isoentálpica, como ocorre a variação de temperatura com a pressão para um fluido. Em geral, para a maioria dos gases, ocorre um decréscimo de temperatura com a queda de pressão repentina isoentálpicamente. Mas alguns gases, como o hélio, eles podem ter um aumento de temperatura em algumas faixas de trabalho. É importante destacar também que um mesmo gás, dependendo da faixa de pressão trabalhada, ele pode ter a sua temperatura aumentada com a variação de pressão ou reduzida com ela. A partir de algum esforço matemático aí também, nós podemos observar que eu posso calcular a variação de entalpia com a pressão a temperatura constante, a partir da medida do coeficiente de Joule-Thomson. Essa medida ela vai ser igual a menos Cp μJt. É uma medida importante para a gente também, porque ela permite entender variações de energia, de entalpia, com a pressão a temperatura constante. Então, qual é a importância desses coeficientes, tanto do coeficiente de Joule quanto do coeficiente de Joule-Thomson? Basicamente, o que é interessante para nós nesse momento é entender que nós conseguimos estudar variações de energia, seja energia interna ou entalpia, em função de variações de volume, pressão e temperatura, que são medidas mais simples de se obter com instrumentos já mais conhecidos. Além disso, esses valores de coeficiente de Joule e Joule-Thomson, eles já são bem conhecidos e tabelados, o que facilita estudos termodinâmicos posteriores. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho sobre a relação entre a primeira lei e os gases perfeitos ou ideais.